Uma festa para a família, para as crianças, com brincadeira, comida, danças, foi tudo maravilhoso. O ano passado estava legal, esse ano está melhor ainda. Uma baita festa para a gente aproveitar com a família, as crianças adoram, se divertem bastante e a gente também, né? Um evento muito bem organizado, muito bem elaborado, que faz a integração de todas as turmas realmente como deve ser, né? É o momento que a gente pode chegar, sentar com nossos filhos, trazer a família e aproveitar esse momento bacana, porque é assim que a gente traz união, porque realmente a melhor época do ano é o São João. E parece que cada ano está ficando melhor.